Ótimo dia, gestores pragmáticos, novamente aqui no nosso podcast Especialistas em Gestão. Aqui, o cliente nem sempre tem razão. Quem tem razão é o especialista, você já sabe disso. Meu nome é Rafael Barreto e eu ajudo empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para si e para seus colaboradores. E hoje o tema é inteligência artificial para que te quero. Então, um papo de sempre que você já sabe. Eu tenho que te responder 2 perguntas até o final desse podcast. O primeiro eu respondo agora. Barretão, assim que eu ouvir esse podcast, o que eu tenho que fazer? Você tem que usar a inteligência artificial paga para ontem. Ai, o ChatGPT aqui, o gratuito, eu posso usar, então eu não tenho por que pagar. Cara, seja inteligente assim como a inteligência artificial. Paga, porque tu vai ter um produto muito mais completo. E a segunda pergunta que eu te respondo é: e como é que eu faço para usar a inteligência artificial a meu favor? Essa pergunta eu não tenho a mínima ideia, por isso eu trouxe quem tem. Eu trouxe a minha especialista em inteligência artificial, aquela que toda vez que eu preciso perguntar alguma coisa em inteligência artificial, eu pergunto para ela. Na minha opinião, é a maior referência em inteligência artificial que eu conheço, Gabi Moraes. Seja bem-vinda, minha amiga. Oh, que prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante que está chacoalhando a cabeça de todo mundo, né? Mentira, não tá prazer nenhum, porque hoje é sábado, 8 horas da manhã, a primeira briga que ela deu. Falou, Barreto, só tu para fazer 8 horas da manhã eu fazer. Então não tá tão prazeroso assim. Não, mas eu já esqueci, porque você torna o clima tão assim favorável que eu juro que eu esqueci que era sábado. Então tá bom, porque a primeira coisa tu brigou comigo, não vem com essa não. Já fui impactado, que o homem aqui é bom também, né? Então a gente tem que lembrar disso. Legal. E Gabi, vamos lá, vamos direto ao ponto, ser pragmático, como você sabe que eu gosto de ser. Inteligência artificial. Cara, virou moda. ChatGPT lançou o negócio, acho que ano passado. Todo mundo começou a usar. E eu que sou um cara que gosta de economizar, eu levei um tempo para pagar. Falei, pô, será que precisa mesmo? Será que não dá para usar aqui? E até mesmo antes do seu workshop, que a gente vai falar dele, eu já tinha pego e eu comecei a ver que valia a pena. E lógico que depois do workshop isso se potencializou. Vamos lá, inteligência artificial. Primeiro de tudo, é para todo mundo? Todo mundo tem que começar a utilizar? É algo de moda? É o novo futuro? É o presente? Me explica um pouquinho aí essa onda gigante que a gente está apanhando de tudo quanto é lado. Não, perfeito. O pessoal costuma falar, né? É para o meu segmento? É para mim? E é o que eu brinco também, que eu falo assim, é como você falar, pô, como é que a internet pode me ajudar hoje? Será que a internet é para mim? Eu acho a mesma coisa, sabe? Será que a internet é para você? Com certeza é para você. Né? E esse barulho também, ele tem a sua parcela de verdade. É lógico que a gente tem muita espuma, né? Muita coisa que às vezes é vendida, que não funciona, aquela coisa toda. Mas ela tem a sua parcela de verdade, que é isso. Ela é bombástica, assim. Ela é transformadora. Assim como a internet foi pra gente, né? Assim como a energia elétrica foi. Então, ela é para todo mundo, sim. Dá para aplicar em todos os tipos de negócio, níveis. Então, é para todo mundo. Isso eu posso te afirmar. Que legal. E aí, vamos lá. Então, cara, eu adotei o teu exemplo para mim, cara. Quando alguém pergunta, pô, mas é pro meu segmento, eu falo, cara, energia elétrica porque foi isso que os caras que usavam lampião perguntaram. Pô, mas agora eu preciso pagar a conta de luz? Né? É a mesma coisa na internet, show de bola. Mas vamos lá. Cara, hoje em dia eu sou um economista, eu sou um cara econômico e sempre falo, cara, cuidado para você não, principalmente serviços de streaming, que muita gente começa a pagar os 30, 50, 100 reais lá e esquece e aquele negócio fica pingando na tua conta. E de uma forma ou de outra, né, a forma da inteligência artificial é como se fosse um streaming ali. Tu paga 100 reais, vai debitando o teu cartão de crédito e beleza. É o momento da maioria, não sei se todos, até porque todos é muita gente, né? É o momento da maioria tirar esse bloqueio e falar, cara, paga a IA para realmente você já ter um produto melhor ou analisa caso a caso? Me explica um pouquinho sobre isso. Eu sou a favor do pessoal, primeiro, entender o que está confortável durante o uso, porque tem muito isso também. Mas que ferramenta que eu pago? Como que eu pago? Primeira coisa é a gente entender assim, o que está confortável para você usar. Começa usando o que você consegue usar. Primeira instância é isso, porque não tem ferramenta melhor, tem o que para mim é confortável. Às vezes eu fico muito no celular, às vezes fico muito no computador. Então é a gente também priorizar um pouquinho a nossa forma de uso e não ficar indo atrás de uma boiada que às vezes não é pra gente. Que é o famoso assim, eu tenho que estar no TikTok, hein? Que o TikTok tá bombando.
Mas é para você, meu amigo TikTok, teu público tá lá dentro, então para de ficar querendo ir atrás dos outros, entende? Então, assim, a ferramenta, primeiro que ela tem que estar compatível com o teu perfil de uso. Se você mexe no celular, no computador, se você tem um nível avançado, um nível iniciante. E aí eu costumo recomendar sempre que o pessoal use no formato gratuito primeiro. Por quê? Para experimentar, justamente para ter essa noção. Putz, achei difícil o caminho das pedras aqui dentro dessa ferramenta. Vou testar outra, por exemplo, de geração de imagem. Essa aqui não bateu. Não vou nem começar a pagar, porque já não bateu. No crédito que eu tinha, eu já não fiquei confortável no uso. Isso eu estou dando um exemplo na de imagem, pode ser de qualquer outra, tá? Então, acho que o uso no grátis, ele é favorável no sentido do experimento. Depois vem o que eu falei, que eu acho que é assim, é o letramento. Porque se eu vou pagar também, mas eu não sei usar, cara, te dei a Ferrari, você tem carta de moto. Você tá com uma puta Ferrari na garagem. A hora que você tentar dirigir, você vai dar no poste. Você não vai conseguir dirigir. Tá acostumado a dirigir carro com câmbio manual. Eu te dei uma Ferrari, uma nave cheia de botão, cheia de coisa, você vai dar PT no carro, ponto. Então, assim, letramento, capacitação, busca o aprendizado para entender agora que você vai para um próximo nível, que é o nível pago, mas com uso. E não o eu pago academia e não vou nunca, né? Quem vai é o personal trainer, eu mesmo estou em casa. Então, assim, é pagar e usar, entendeu, Barreto? Porque muita gente também se empolga nessa questão da assinatura e esquece que tem que ter o letramento digital, que é esse aprendizado de uso mesmo. Tem que ter essa etapa, não foi à toa que a gente criou o circuito. Porque precisa, é uma necessidade hoje. As pessoas, a gente está com um gap muito grande do que lança para o que a pessoa está capacitada para usar. Tem um buraco gigantesco no meio disso. Eu achei animal isso aqui, cara. Até anotei. E eu gostei bastante do lance do experimento, letramento e pago com uso. Porque realmente tem gente que fica só no experimento, aí passa 3 anos, o cara ele continua no gratuito e ele não pula essa bolha. Tem gente que vai no pago sem uso. Perfeito, que tem também uma não vai porrada adiantar de gente de que muito. compra e deixa lá o negócio e faz as mesmas perguntas que poderia fazer no gratuito. Perfeito, perfeito. E aí você vem com o letramento. Cara, vamos aprender isso. Cara, muito legal essa parte. E aí, galera, inteligência artificial, como qualquer outra coisa, como o próprio TikTok, você tem que entender que quando vem algo, existe o que a gente chama de early adopters, que são os caras que adotam assim que começam. E aí, qual é a parte ruim dos early adopters? Eles adotam as coisas e às vezes eles aprendem ou até gastam recurso de coisa que vai ser inútil, que vai ser coisa que não vai funcionar pouco tempo. Em pouco tempo o negócio vai ser substituído por outro. Por exemplo, sei lá, o pendrive. Né? O pendrive, tu vai lá, apareceu agora um pendrive de 100 GB, você compra. Mas, cara, depois de meses já não precisava mais por causa da nuvem. Então, o early adopter como eu às vezes gasto um recurso e uma energia que não serve para nada, porque eu perco. É que nem o cara que fez curso de datilografia, né, velho? Não usa para nada isso. Porém, eu costumo de me comparar com um investidor de startup. A cada 10 coisas que eu invento, 8 são inúteis daqui a 1 ano. Mas 2 eu vou estar na tua frente. Tá? Então, por exemplo, estava até conversando com o seu irmão. Eu comprei aquele Plaud. Comprei o Plaud Note Pin. Cara, eu fui numa reunião de conselho que teve e eu achei sensacional. O cara botou o negócio ali na mesa, terminou, ele mandou pra gente a ata de tudo. Perfeito. E eu falei, cara, animal isso, caro pra burro. E aí vem a pergunta, porra, isso daí será que não vai estar no celular em pouquíssimo... Já tem, na verdade, em pouquíssimo tempo. E aí eu usei a IA mesmo para começar a perguntar. Ele falou, cara, Barreto, a única coisa que você tem que entender, a diferença é que é um dispositivo fora do teu celular. Então tu vai poder mexer no teu celular, fazer outras coisas. Sim, cara, eu comprei, tá chegando agora semana que vem, e eu vou usar. Isso vai me dar uma vantagem competitiva animal em consultoria e treinamento, porque eu tenho todo o material depois. Sim, sim. Só que daqui a 6 meses, pode ser que alguma coisa substitua ele e eu tenha gasto R$1,500, R$2.000 jogado fora. É por isso que eu falo que está muito transitório tudo, né? E essas grandes, elas lançam recursos que elas derrubam 100 startups de uma vez, né?
Numa cajadada só, você mata um monte. Mas eu acho que também tem um lance que a gente fala do antes feito que perfeito, né? Então, assim, poxa, meu letramento é básico, é nulo. Cara, vamos fazer então de um jeito o MVP, o famoso MVP? Bota um outro celular, pega o celular do seu sobrinho, deixa no meio da mesa, já que você quer deixar o seu para você fazer suas coisas, mas você quer gravar a reunião, pega um outro dispositivo então, faz o teste, entendeu? Que é o arroz com feijão. Vamos ver se isso funciona. Se essa ata... Porque o ChatGPT, por exemplo, já conseguiria fazer essa ata tranquilamente, Sim, a partir de um arquivo em áudio. Então, às vezes, também eu vejo isso, né? Você joga a bola lá na frente, só que você nem começou, você nem entrou no campo ainda, meu amigo. Vamos entrar devagar, então? Como é que seria isso? Eu preciso desse dispositivo? Porque o Barreto está falando isso, mas ele já fez o letramento, ele já sabe, ele já deu o próximo passo. Agora, eu não fiz o letramento e já estou querendo um dispositivo que conecta com não sei o quê. Será que é mais ego ou realmente necessidade? Animal. Duas coisas aqui, pessoal. MVP em startup a gente chama de mínimo produto viável, MVP em inglês, tá? E eu não vou arriscar meu inglês aqui pra Lisandra não ficar me zoando Por depois. favor. Mas MPV é mínimo produto viável. Puta, tu acha que teu produto vai ser sensacional e aí tu vai lá, monta ele perfeito e ninguém compra essa desgraça. Então MVP é tu fazer um protótipo, jogar pro mercado para ver se ele tem aceitação. E achei perfeito isso, e realmente foi isso. Esse Plaudio eu tô namorando a mó cara, até o dia que eu encontrei um cara usando, e aí eu colei nele, e aí eu pesquisei pra cacete. E como hoje, em média, eu tenho 10 horas de reunião por dia... Nossa, maravilhoso. Entendeu? Para mim já é um negócio que pode escoar. Mas além dos early adopters, tem os retardatários. E os retardatários são um problema. Se você estiver no meio, tudo bem. O problema é você ser o retardatário. Por quê? Porque eu não sei qual é o teu segmento, mas eu tenho certeza que tem um concorrente teu usando a inteligência artificial. Inclusive, quando eu entro numa empresa, eu pego e lanço lá, eu entrei agora na W Moraes, aí eu pego o site da W Moraes, pego algum documento que ela me colocou, coloco lá e falo, ó, cara, faz aqui para mim um planejamento estratégico e procura os 5 principais concorrentes da Gabi. E aí o cara começa a trazer informação da tua empresa, tá, irmão? Então se eu tiver num concorrente teu, eu vou jogar na inteligência artificial falando, cara, me manda os 5 concorrentes. Aí vai mandar os 5 concorrentes, aí tá o nome da tua empresa lá. E aí eu vou colocar, cara, me passa os principais diferenciais dessa empresa. O que ela faz de diferente? E muita coisa começa a chegar. Ou seja, sabe aquela história que eu falo do cliente oculto? Que, você acha antiético pesquisar o preço do teu concorrente? O teu concorrente não acha, ele está pesquisando o teu preço. Então aí ele está começando a ter uma vantagem competitiva. Então a IA hoje, ela realmente é uma vantagem competitiva. Porém, vamos lá, vou melhorar isso. A IA, ela é realmente uma vantagem competitiva se você sabe usar. É o lance da Ferrari, né? Pô, cara, acabei de ganhar uma... Caramba, me deram o estádio do Allianz Parque, só que eu tô de cadeira de rodas, não consigo jogar. Não vai funcionar muito bem isso daí. E vamos lá, como é que eu faço então para aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial? Porque quando tu joga na internet, aparece 200 caras. Eu não vou falar o nome da empresa, ou também vou falar e dane-se. Tem uma empresa, inclusive, que está chovendo no mercado, falando, tenha todas as inteligências artificiais gratuitas se você me contratar. E aí na hora eu já vejo que tem alguma coisa errada, né? Sim, porque, por exemplo, milagreiro, né? Por exemplo, cara, o ChatGPT tá R$100, aí tu pega o outro, aí o cara oferece todos as inteligências artificiais por R$ 69,90. Eu falo, meu irmão, esse cara deve ser o sobrinho do Elon Musk, né, velho? Para conseguir todas elas. Me explica qual é o caminho para eu realmente aprender com o menor, vou usar uma palavra que você usou hoje de manhã, o menor ruído possível. Então, a primeira coisa, né, discernimento no que você consome, né? E eu acho que isso é uma habilidade que cada vez vai estar mais em alta, porque nós estamos sendo amassados por informações e não necessariamente são informações verídicas, testadas, e isso vai exigir da gente uma capacidade de discernimento, senso crítico muito alta, tá? Eu acho que isso até a gente fala assim, putz, quais habilidades do futuro? Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial colocou, né? Pensamento crítico. Eu acho incrível isso, porque graças a Deus o Fórum Econômico Mundial soltou essa lista e foi esse ano. Quem não viu a lista, eu faço o convite, veja, porque tem 2 pensamentos nessa lista, no top 5 de habilidades
que o Fórum Econômico Mundial considera, que uma é pensamento crítico e a outra é pensamento criativo. Olha que fantástico, né? Nada que a máquina consegue fazer facilmente. Por quê? Porque isso é uma habilidade humana, né? Criar, ter pensamento crítico, que é ter discernimento, avaliação, entender contexto. Então, a primeira coisa que eu falo é: presta atenção no que está sendo consumido. Tem muita gente sacana, enganando e querendo dinheiro fácil. Isso é fato. Tá? Mas considerando que você é uma boa pessoa aí de análise de conteúdo, de reputação, de entender com o que você está lendo, primeira coisa é experimentar, que eu falo, é dar o primeiro passo, na versão grátis mesmo. Então é baixar o aplicativo. Às vezes tem gente que fica com medo, eu não baixei porque não sei nada. Ok. Então o primeiro passo é escolha uma ferramenta de inteligência artificial que seja, pode ser de imagem, pode ser de texto. Baixe o aplicativo na versão grátis, sem custo algum, sem compromisso e experimente. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar uma coisa que a gente fala muito, que é a estruturação do teu pensamento para a máquina. Porque qual que é o grande diferencial de um humano que sabe lidar com uma máquina? Não é a máquina, não é a ferramenta, é como que eu me comunico com ela. E essa habilidade você já nasceu, olha que boa notícia. Você já se comunica com pessoas. Agora você só vai aprender a lapidar a tua comunicação com uma máquina. Então, olha só, tem que experimentar sim, tem que começar a colocar você em teste no seguinte sentido. Eu vou baixar então o ChatGPT? Legal, muito bem. Por que eu falo bastante ChatGPT? Porque ele é amigável. Qualquer pessoa baixa, usa, mexe, ele é fácil, é como se fosse mexer no WhatsApp. Né? Tem outras, são mais complexas? Às vezes sim. Então vamos falar de uma que baixou, usou facilmente? Beleza, ChatGPT. Começa a pedir as coisas para o ChatGPT e perceber como que você está pedindo. Porque muita gente também, ou às vezes tem o medo de baixar porque não sabe usar, sabendo que, às vezes não sabe que o grande diferencial está no jeito que eu peço as coisas, né? Na comunicação e não na ferramenta. E você vai começar a perceber que o grande lance está nessa estruturação do teu pedido, né? Que é a tua capacidade de colocar um contexto dentro da máquina para pedir alguma coisa, a tua capacidade de saber quem que ela tem que ser naquele momento para te ajudar, que especialista que ela tem que ser. Isso muda o jogo. Então, mas qual que é o primeiro passo? Use de qualquer jeito, do jeito que você achar que tem que ser usado. Nós temos um conteúdo, e o nosso Instagram tem isso, que é uma dica de como que você estrutura, por exemplo, um comando inicial, que é justamente o que eu falei, né? Quem que a máquina tem que ser? A máquina tem bilhões de dados. Quem que você quer que ela seja? Um especialista no quê para te ajudar? Então, começa pela ação do GPT. Quem que ele é? Depois, traz o contexto. Então, minha dica é, dê o primeiro passo no experimento, sem julgamento. Experimente. E avalie a forma como você está delegando, não é delargando, é delegando para a máquina. Porque muitas das frustrações acontecem porque a pessoa não sabe se comunicar com a máquina. E não é porque é técnico não, tá, gente? É porque é o famoso delargar. E delargar nem para humano funciona. Imagina para a máquina. Animal. Bom, eu vou procurar essas 5 habilidades do Fórum Econômico Mundial. Achei sensacional. Esse lance dela falar, olha, procura quem você está... Dá uma olhada, pesquisada quem você está seguindo no Instagram, etc e tal. Porque vamos combinar. Eu vou traduzir, tá? O que ela quer falar. Tem uma pá de Zé Mané te trazendo mais informação ruim e ferrando nosso trabalho, tá? Porque agora, meu irmão, tem cara que se formou na faculdade de 2 anos online e quer ser um consultor empresarial. Não diminuindo, mas, cara, vamos lá. Eu lembro quando eu fui contratado pelo Sebrae, o meu gerente na época, o Paulo Sérgio, ele falou, falta uma coisa para você ser consultor, que é cabelo branco. Né, que é o lance da experiência. E aí, cheguei, viu, Paulo? Aqui, ó, cheio de cabelo branco. Mas, cara, e aí o cara vem com técnicas, e ele fala, pô, agora, tu já viu os caras que agora são os closers, que eles filmam ele fazendo fechamento, e ele fala, então agora, 12 mil reais, vai fechar agora, você tem 2 minutos para me responder. Ele fica olhando para a câmera assim, tá ligado? E aí o cara, tá bom, vou fechar. Pessoal, isso daí é armado, tá? Essa papagaiada é armada. E aí o que acontece? Fica muito atrapalha o nosso trabalho e atrapalha você nesse sentido. Eu quero puxar uma coisa que você falou, que realmente era uma dúvida minha já. Eu sou um cara que eu tenho... Se eu colocar muita opção para eu escolher,
eu me atrapalho. Mas é sério, cara, me dá um down, assim, sabe? Cansaço mental. É eu isso. sou assim também. Cara, chega lá, eu tenho que comprar algum bagulho. Eu vou abrir na Amazon, eu vou abrir no Mercado Livre, eu vou ver 3 produtos de cada um no máximo e vou escolher um. Porque se eu jogar mesmo e olhar todos, daqui a pouco aparece 25, eu não compro nenhum e vou dormir ruim. Pega até ranço, né, do que você ia comprar. E é isso. E, cara, eu tô usando muito o ChatGPT. Apenas o ChatGPT. Eu uso outras ferramentinhas que eu vou explicar, mas assim, o meu coração é o ChatGPT. E aí vem o DeepSeek. E aí vem não sei o que lá. E alguém fala, Barreto, tu já testou esse? E aí, cara, todo dia chega alguém falando, Barreto, tu que gosta de inteligência artificial, tu já testou essa? E aí, cara, eu vou ser bem sincero que, a princípio, a maioria desses eu nem testo. E é o que eu falo, assim, o DeepSeek, ele veio, óbvio, né, ele fez um movimento extraordinário com pouquíssimo investimento e chacoalhou o mercado todo, né? Mas, novamente, será que é para mim? Será que é para o meu nível? Será que eu também não estou querendo só falar que eu uso porque eu estou no hype? Que é o que eu falo, é ego ou é necessidade? O DeepSeek, pessoal, geralmente quem usa é quem está mais acostumado a programar, a montar estrutura semântica de código. Ah, você pode usar? É claro que pode, é aberto. Né? Você pode entrar na Gucci? Entra na Gucci. Você vai comprar na Gucci? Vai comprar? Não sei, nem todo mundo compra na Gucci. Então, assim, tá aberto, gente. É lógico que tá aberto. E é lógico que vai bombar de assunto. O mercado, quanto mais ele fala dele mesmo, mais ele se valoriza. Isso é óbvio. Então, novamente, discernimento e... Deixa eu ver se é para mim. A gente fala tanto de tempo, né? Pô, não tenho tempo, ou o meu tempo é valioso. Às vezes a gente realmente, acho que para pertencer a um movimento, a gente pega esse tempo e joga no lixo. Que a gente fica testando coisa que não precisa, né? Ou então, eu queria saber como é que é. Pergunta para alguém que trabalha com isso. Pô, vale a pena? O que você acha? Para ver se eu vou gastar energia ou não. Né? Porque eu falo isso com o IA, porque, óbvio, a gente mexe há muito tempo já nisso. Mas eu também faço a mesma coisa se eu estou num assunto que é tributário, que eu não domino. Se eu tenho que entrar ou não, eu questiono pelo menos 1000 vezes antes de eu entrar. Porque se eu tiver que entrar, meu amigo, olha o tempo. Nossa, tem que valer muito a pena para entrar. Então, acho que é essa reflexão também que a gente tem que fazer. E, Gabi, é daí que origina o nome do podcast, Especialistas em Gestão. E o jargãozinho, né? Que aqui o cliente nunca tem razão. Quem tem razão é o especialista. Por quê? Porque eu gosto de adotar pessoas. Então é o seguinte, se chegar algo que eu achar muito interessante de inteligência artificial, eu antes de testar, eu vou mandar para tu. Não, eu acho que é uma rede de apoio no final. Porque a gente precisa disso. Ninguém sabe tudo. Aí eu falo, Gabi, isso aqui vale a pena? Ele fala, Barreto, ainda não. Eu falo, tá bom, eu não vou nem abrir. Por quê? Porque, cara, exatamente... Eu sou um cara que se tu me mandar um fluxo financeiro anual, eu em menos de 5 minutos eu leio aquela desgraça e te respondo. Mas se você pegar e me perguntar qual a melhor forma de decorar esse quarto, eu vou sair correndo, porque eu sou horrível para combinar as coisas. Então, o que eu faço? Eu contrato alguém e falo, combina para mim. Perfeito. Enquanto eu não estou perdendo tempo com isso, eu estou correndo para fazer um novo fluxo financeiro para ganhar dinheiro para pagar o cara que fez isso aqui. Então, essa é uma saída, tá, galera? Para de tentar fazer as coisas que você não manja. É muito mais barato você pagar alguém do que fazer de graça. Presta atenção no que eu falei. É mais barato você pagar um especialista para fazer do que você mesmo fazer de graça. Por quê? Porque você vai fazer um serviço ruim, vai se atrapalhar, e esse tempo todo que você gastou, você poderia estar fazendo que você é o especialista, ganhar mais dinheiro e uma fração desse dinheiro você paga para o especialista. Então é isso que vocês têm que entender um pouquinho quando a gente fala dessas coisas. Mas eu quero puxar um ponto importante aqui. E eu vou, na verdade, levantar essa bola, porque eu já sei, você já me explicou sobre isso. Só que a inteligência artificial, tem gente que brinca que ela não é tão inteligente assim. Ela está respondendo algumas coisas erradas. Inclusive, no rodapé do ChatGPT, eles já colocaram esse disclaimer, que é: ChatGPT pode responder com erros. Cabe a você revisar antes de tomar decisão. Isso é fantástico. Me explica um pouquinho então, assim, por que ela está errando? Motivos óbvios, mas explique. E segundo o que a gente tem que fazer com essa informação? A primeira coisa que a gente fala do uso é revisar, né?
Então, como a gente revisa ali o fechamento, né, do mês, a gente revisa, às vezes, o que o nosso colaborador está fazendo. Revisar em primeira instância, porque é o que eu falei. Muita gente acha que o ChatGPT vem, ou até qualquer outra inteligência artificial vem, e ele é o alecrim dourado, né, o ser iluminado. É um oráculo. Ele veio para salvar a humanidade. Que olha que bênção, né, que a gente ganhou. Infelizmente, não, né? Ele não é esse alecrim dourado, ele não é esse ser iluminado. Ele só é um modelo matemático que tenta acertar algumas coisas com base em predição, né? Que é você prever coisas com uso de dados, né? Então, ele fica todo o tempo tentando achar padrão e te respondendo dessa forma. Ele alucina, ou ele bate os pinos, ou ele erra, justamente porque, às vezes, o comando ele foi um pouco generalista demais, ele abriu uma portinha que não era para abrir. Era só para abrir essa daqui, mas ele tem trilhões de portas. Então, acontece dele abrir uma porta errada. Por quê? Porque você não foi específico. E aí, novamente, a gente volta. Qual que, então, é uma habilidade essencial na hora do uso? A forma como eu me comunico, como eu peço, como eu trago contexto, especificidade. Então, ele acaba batendo os pinos assim também, primeiro, porque você provavelmente não está sendo tão específico no seu comando, porque ele tem bilhões de dados na base dele, ele vai, de repente, ir para um caminho que não é o ideal. Então, isso acontece, as pessoas acham que realmente tudo que é colocado ali é uma verdade absoluta, né? E isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão. A gente tem N casos, e vocês podem jogar no Google lá, casos de erro de uso de chat GPT ou inteligência artificial em profissões. Então, a gente, nossa, é feio de ver até. Porque, novamente, o humano não fez o arroz com feijão, que é revisar, dar crédito para aquela informação. Às vezes ele recebe a informação, aquela informação saiu de algum lugar, né? Saiu do livro do Barreto. Aí eu vou lá, pego a informação do livro do Barreto, não acredito. Isso é o quê? Falta de ética. Sim. Cabe a responsabilidade humana, porque o ChatGPT, ele não é o responsável pela tua ética de uso. Ele é um veículo. Estou facilitando um caminho aqui para você. Agora, responsabilidade, revisão, ética, meu amigo, é contigo. Faça teu papel. Então, a gente também tem muitos problemas, às vezes, né? Nessa questão de responsabilidade de uso, né? A gente precisa começar a entender que não dá para eu terceirizar isso aí. É responsabilidade minha, né? E quando a gente fala assim, usa teu tempo do melhor jeito que você puder, que é o que você faz bem, entenda, tenha esse letramento, esse entendimento macro desse potencial, porque aí você sim vai pegar pessoas da sua empresa, um sócio, um parente, alguém que tenha esse ponto forte para desenvolver esses recursos dentro da tua empresa. Mas eu gosto muito de um mecanismo aqui, puxando a tua última fala na parte anterior, que é o gestor ou o dono da empresa, ele tem que ter o letramento mínimo para ter a visão de negócio. Para ele poder orientar, falar, gente, vocês viram que dá para fazer isso aqui? Eu não vou fazer. Mas eu preciso que João, Fernando e Amanda executem, porque nós estamos dormindo no ponto. Então, o letramento que a gente fala também, que é crucial, não só para você saber pedir, né? Mas para você ter essa noção, porque ele expande a tua consciência, né? E às vezes esse cara, né? Eu falo muito assim por mim também. Às vezes a gente não é bom numa coisa, mas o know-how de mercado, de cliente, de manejo comercial tá na gente, né? Então, a gente tem que passar por esse letramento, porque a gente consegue derrubar para o resto da empresa novas aplicabilidades, né? Novas ideias. Cara, tem muita coisa aqui que eu puxei, eu vou tentar falar todos, mas vamos devagarzinho. Eu tive um problema sério, né? E eu te contei, porque eu me empolguei e falei, cara, vou fazer minha agenda do ano todo. E aí eu peguei todos os meus clientes, coloquei alguns comandos, né? Tem esse cliente que só pode ser de quinta de manhã, esse cliente tem que ser no mesmo dia que esse e tudo, e mandei. E chegou uma agenda para mim. E aí eu fui revisar e eu cometi um erro juvenil hoje. Eu falo que meu filho, Theo e Gael, não cometeriam, que foi pedir, eu pedi um calendário de fevereiro até dezembro, eu pedi para ele, com novos robozinhos, revisarem. Aham. E aí revisei 2, 3 vezes com muito cuidado e na hora que ele falou, não, tá tudo ok, eu fui lá e disparei. E tinha um monte de erro, um monte de conflito, o qual, galera, no final, a última checagem, nesse momento, tem que ser humana, tá? Tem que ser humana. Por quê? Porque eu deixei para ele mesmo e realmente deu um problema.
Outra coisa interessante, você me reforçou isso. Meu amigo, você vai usar o ChatGPT para ele te impulsionar, te potencializar. Então, por exemplo, o ChatGPT não é para você se automedicar, por exemplo. Entendeu? Ah, estou sentindo uma dorzinha aqui, joga no ChatGPT, o ChatGPT vai falar, bom, você tem aquela doença maldita que não pode ser falada. Pronto, acabou a tua vida. Você é médico. Se você for um médico, uma inteligência, não vou falar de ChatGPT, uma inteligência artificial, ela vai te impulsionar bastante. Se você é fotógrafa e for perguntar conceitos de fotografia, a inteligência artificial vai te ajudar bastante. Agora, a partir do momento que você pergunta de um outro ponto, é legal, mas você não vai começar a usar aquela atividade fim apenas porque você tem uma inteligência artificial. Então, eu entendi, Gabi, que a inteligência artificial, para mim, e eu percebi isso depois que eu paguei e comecei a usar bastante. Eu colocava a inteligência artificial aqui, ó. Nossa, agora eu tenho um especialista para me ajudar. Hoje, eu falo assim, cara, eu tenho um secretário para me ajudar. Depende de você, né? Eu entendo que não é ela que comanda, sou eu que comando. Então, cara, eu utilizo ela para ela ser uma espécie de um estagiário, de um trainee, digamos assim, um cara mais especializado, etc e tal. Só que assim, a última palavra é minha e não dela. Tu percebe isso? Porque eu lembro que você falou alguma coisa disso no seu circuito. Você falou, ó, você não pode agora fazer uma cirurgia cardíaca porque tu tem a IA. Isso. Me explica um pouquinho sobre isso. É que o mercado vende um pouco isso, né? Que parece que é uma poção mágica, né? Então agora que ela veio para salvar tudo. E é por isso que eu falei da gente estar muito atento, porque todas essas abordagens bem apelativas, elas têm uma única função, que é angariar, capturar o seu dinheiro, né? Propriamente dito. Então, o que a gente precisa entender, né? A inteligência artificial, ela simula a inteligência humana, vamos dizer assim, né? Então, como é que eu vou criar um expert em nutrição se a Gabriela, que está treinando essa inteligência artificial, não é uma expert em nutrição? Como é que vai ficar esse expert de inteligência artificial? Uma merda, porque ela não é nutricionista. Mas foi vendido que era só conectar a Gabriela com inteligência artificial que nasce uma nutricionista. Estou falando o exemplo da nutricionista, poderia ser qualquer outro especialista, tá? Então, isso é uma mentira, porque a inteligência artificial é uma potencializadora do que você tem dentro da sua cabeça, chamada cérebro, que tem o seu repertório, o seu contexto, o seu aprendizado. A máquina do Barreto é totalmente diferente da minha, porque Barreto tem a história dele, a vivência dele, a família dele, tem toda a bagagem, né, dele, e eu tenho a minha, é outro caminho. Se a gente for criar a mesma máquina, vai sair diferente, porque você tem a tua vivência, eu tenho a minha. Então, a gente precisa entender que, por isso que muita gente não vai conseguir surfar essa onda, né? Que é o que eu falo, é porque todos têm internet que todos são inteligentes? Ou porque todos têm internet que todos ficaram mais inteligentes? Às vezes eu penso que é o contrário. Exatamente. Às vezes eu penso que é o contrário. Será que todo mundo que tem inteligência artificial vai ganhar superpoderes? Depende. O que você tem dentro da tua cabeça? São coisas relevantes que funcionam, que agregam para o mercado? Porque se você for uma pessoa sem repertório, rasa, que não consegue trocar ideias, não tem o tal pensamento crítico, criativo, meu amigo, que máquina que vai sair de você, me diz? Como é que você vai criar uma máquina tua, que a gente fala, né, que são os assistentes de inteligência artificial, que é a grande cereja do bolo, né? Que é você ter esses trainees que o Barreto falou. Mas como é que eu vou ter trainees se eu não tenho nem a capacidade de formá-los? E aí, bom, antes de fazer o link, eu quero pegar o negócio que você falou lá. Por isso que tem muita gente vendendo poção mágicas. Pessoal, na década de 90, nos anos 2000, porque nós, né, já temos uma certa idade, a gente chamava isso de pega-trouxa, tá? Eu lembro quando eu tinha 18 anos, sempre aparecia um cara com um relógio um relógio na padaria e falava, meu irmão, esse relógio aqui, ó, esse relógio original aqui, baratinho, tu não quer comprar? Uma vez eu tinha 18 anos, eu comprei um relógio baratinho, porque estava barato e era original. Quando eu fui ler, o nome do relógio era Citizen. Em vez de um T, era um F. Citizen. Então é o seguinte, é o famoso pega-trouxa, tá? É o famoso, cara, vai lá, compra um curso
e tu vai gastar um dinheiro, então toma cuidado com isso. Mas eu quero voltar um pouco para esse lance de ter os trainees, de ter... Pô, para você ser um líder dos trainees ou um líder dos estagiários, seja no mundo físico ou na inteligência artificial, você precisa ter bagagem para ser o líder desses caras, certo? E aí vem o tal do letramento mínimo. Eu falo muito disso. Contrário de muitos amigos meus que falam, cara, se aprofunde numa coisa, se aprofunde numa coisa. Eu aprendi com alguém, acho que foi com o Joel, ele falou assim um dia, a gente precisa ser um tesão. O que é um tesão? A gente tem que ser raso em quase tudo, mas a gente tem que ser raso, a gente tem que conhecer tudo e tem que escolher um tema para uou, entendeu? E aí você transformar o teu tesão. Então, por exemplo, eu sou raso em uma cacetada de coisa. Então, por exemplo, inteligência artificial, conheço, uso, sim. Pá, mas eu sou raso. Quando chega em gestão, eu falo, puta, agora é minha praia. E aí a Gabi é o contrário. A Gabi fala, meu irmão, conheço bastante coisa, conhece gestão, conhece, faz a gestão da empresa dela, mas não é tão profunda quanto eu. Mas quando chega em inteligência artificial, uou, vai nesse sentido, Sim. né? E aí, para você ser raso em um monte de coisa, veio o que você chama de letramento mínimo. Né? Cara, eu preciso do letramento mínimo para pedir que o pessoal use inteligência artificial. Galera, liderança é pelo exemplo. Eu sempre falo isso. Como é que você pede para a empresa ser organizada se a tua mesa é uma bagunça? Ah, mas a minha mesa não interessa. A tua mesa tem que estar organizada para depois você pedir organização. E a mesma coisa em inteligência artificial. De repente você é um empreendedor aí de 50 anos e está falando, não, mas eu tenho 50 anos, eu já não vou mais aprender isso. Está parecendo meu pai que não queria ter celular com 80. Aí você fala, não, então eu não vou aprender quem tem que aprender os caras. Errado. Você precisa aprender junto com os caras. O primeiro passo, a forma rasa. Isso. Depois que você aprender a forma rasa, você fala, agora, meninos, voem, porque o raso eu já tenho. Tô errado? Não, e tá certíssimo. Até porque o raso dessa pessoa vai dar um monte de ideias, tendência, novos projetos, novos produtos para a galera que está começando, vamos dizer assim, comparado à tua jornada de aprendizado. Perfeito. Então, o teu raso faz um movimento muito mais impactante do que a pessoa que às vezes não tem um repertório tão vasto como você e está tentando pensar em novos produtos, novos serviços, melhorar a jornada do cliente, melhorar relacionamento. Cara, numa olhada que você der, eu falo porque eu faço muito isso, numa olhada que eu dou, você já dá o ritmo da música. E a galera vai lá e toca, e tá tudo certo. Então, essa base tem que ter. Tem muita gente fugindo e já delegando, né? Então, assim, eu sou contra isso, porque eu acho que a gente, né, com todo o nosso repertório de empresa, então você tem lá 10, 15, 20 anos para mais de negócio, é muito rico o teu background, e quando você expande a tua consciência e vê tudo que dá para ser feito, é um desperdício você não ter acesso a essa informação. Na minha visão, é um desperdício. Eu acho animal isso, mas vamos lá. E aí a gente cai de novo no mesmo lance, que era um problema que eu tinha. Cara, beleza, eu tenho que aprender mais. Mas onde aprender? Porque tem muito pega-trouxa. E aí agora, vamos lá. Você abriu aí um circuito que eu acho que é o início. Pelo menos para mim foi o início. É uma de iniciação. Tudo. Legal. É uma iniciação. Me explica um pouquinho do teu circuito. E aí você vê, né? Novos produtos, novos projetos. Nem circuito, treinamentos desse tipo, a gente dava. A gente sempre foi executor. A gente sempre desenvolveu projeto. Desde o digital lá atrás, né, quando tudo começou, essa coisa de dispositivos móveis, né, temos que fazer projetos para dispositivos móveis. Então a gente sempre desenvolveu coisa. E aí a gente olha para o mercado e fala, rapaz, a hora que o pessoal começar a querer mexer, vai dar pau. E lançamos no ano passado nossa primeira edição, que foi em abril, do Circuito IA na Prática, que nada mais é do que uma jornada, por isso que é circuito, uma jornada de aprendizado, de iniciação, uma iniciação até avançada perto do que a gente vê no mercado, tá? Eu faço muito o que o Barreto falou, que é o cliente oculto. Eu participo de todos os treinamentos. Eu quero saber tudo o que está sendo ensinado para justamente eu ter diferencial na hora de eu entregar o meu treinamento. Primeiro que ele já é presencial, é no tete-a-tete, tem acompanhamento. Então, assim, o circuito, ele veio dessa necessidade, você vê. Não estava previsto na empresa, no planejamento, ter um produto de treinamento. Nós estamos na 20ª edição. Nossa, foi um presente. Assim, eu adoro, eu dou aula já, né? Então, assim, eu amo dar aulas, eu gosto muito. Estamos na 20ª edição e estamos indo para agora outros locais, né? Outras cidades. Então, o circuito é isso. Ele é essa iniciação. O primeiro passo com
estratégia, com entendimento claro, objetivo do que tem que ser feito, sem espuma, sem ficar falando de 50 milhões de ferramentas, porque não é isso que vai te levar para o próximo nível, né? Que é o que a gente fala. Não é a ferramenta. É a mesma coisa que você falar, eu quero vender mais na internet. Não vai ser a ferramenta Instagram que vai te ajudar, vai ser a estratégia que você tem com o Instagram ou não, mas a tua estratégia. Senão todo mundo que posta na internet hoje teria faturamento elevado. E a gente vê o contrário, todo mundo se matando para postar e tentar ter um resultado, né? Então, é usar com estratégia. Esse é o fundamento principal ali do circuito. E é legal, eu já estava olhando, Gabi, há muito tempo você fazendo o seu e minha agenda não batia até o dia que bateu, funcionou e foi muito legal, eu fiz. E pessoal, vocês sabem, né, do Clube Pragmáticos, eu gosto muito de ser pragmático. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa no meio do curso, não é do circuito. Não é depois, não é no outro dia, não é depois de 3 dias. Até porque depois de 3 dias eu não vou fazer mais, porque eu já estou em outra coisa. E lá na metade do circuito, eu comecei a montar os meus projetos, que inclusive eu quero que em breve que você me fale, pessoal, o que é projeto no ChatGPT, o que é agente ChatGPT. E aí eu comecei a montar meus projetos lá. E realmente eu comecei a aplicar coisas novas e fundamentais para a minha empresa hoje no meio desse circuito. Me falam, vai ter agora em março, né? Vai ter em março, na sexta-feira, dia 21 de março. Eu não sei se o podcast sai lá, mas eu estou vendo que você está tendo quase um por mês, etc. Isso. Todo final de mês a gente tem turma. O valor de março, mais ou menos, está quanto? É 996, parcelado em 4 vezes, 4 de 249. 996. E aí eu puxo para você. 996 é um dinheiro considerável? Claro que é um dinheiro considerável. Para qualquer pessoa, 996, né, cerca de R$1.000 é um dinheiro considerável. Mas o grande lance é você perguntar se isso vai ser um custo, vai ser uma despesa que você vai gastar e acabou. Como, por exemplo, 3 vezes você vai no restaurante japonês, que tu vai gastar 996. Opa, hoje em dia ainda para comer aqui em Santos tá caro, né? Foi em 3 japonês e deu 996. Ou até 2, dependendo da tua animação, no que tu vai, etc. Um drinkzinho a mais, outro a menos. Isso, falando financeiro, tem investimento emocional, mas assim, é despesa. Tu vai colocar lá 350 pau e acabou. E foi embora e você comeu e acabou. Isso é uma despesa, isso é um custo direto. Investimento é aquele dinheiro que você coloca e ele se retorna, tá? E para mim, esse circuito, ele retornou diversas vezes. Só para você entender, Gabi. Hoje, quando eu chego num cliente, eu abro o projeto dele na IA e começo inclusive, na hora que eu estou perguntando que o cara está falando alguma coisa, eu já tenho as minhas ideias na cabeça, mas eu pergunto também para ele, para saber a ideia dele. Perfeito. E ele tem todo o histórico do cliente, porque qualquer documento eu vou jogando lá. É como se eu levasse um segundo consultor comigo. E quanto é que custa um consultor hoje bom? Menos de R$10.000 eu não acho esse cara. Então, eu hoje entendo que o ChatGPT, com aquilo que você me ensinou, me gera mais de R$10.000 por mês. Legal, muito bom. Então você começa a perceber isso. Toda vez que a gente fala de savings, você tem que multiplicar por 12. É assim que os norte-americanos fazem, tá? Quanto eu economizei? Se eu estou economizando R$10.000 por mês, na verdade eu estou economizando 12 meses, 12 vezes 10 é 120 pau ao ano. Quanto é que eu paguei? 996. Quanto é que isso me trouxe? R$120.000 ao ano. E, galera, isso daí não é falácia não, tá? Se você for um dia do Clube Pragmático, você vai ver que eu sempre faço essas contas. Então, peraí. Fora o descontinho, né? Que pragmático tem, né? Exatamente. E se você... É o estímulo extra. Se você é do Clube Pragmático, saiba que a gente tem aí vários benefícios com a Gabi. Gabi, me explica um pouquinho aí esse lance de assistente, que é animal, e o de projeto também, que eu sou fã dos dois. Os dois são muito similares, né? Quando a gente fala de assistente de IA, basicamente é você criar um GPT seu, né? Quando o Barreto fala isso, então eu estou usando de todos aqueles bilhões de dados que a gente falou, do meu repertório, faço um casamento lindíssimo e monto ali, faço minha primeira cria. Nasceu a criança IA, é o assistente de IA. Então, o assistente, ele é para ter, como se fosse uma grande caixa postal,
né? Uma grande caixa postal. Você pode colocar históricos, bibliotecas de livros que você acha que tem a ver com aquele especialista que você está criando. Animal, então, por velho. exemplo, eu tenho um que é focado em vendas, né? Então, ele é focado em quebra de objeção para um perfil de cliente específico que eu tenho. Então, eu criei um especialista de IA e coloquei não só o meu repertório comercial, como é que eu trato, qual que é o meu tom de voz, como é que eu negocio, se eu sou mais agressiva, se eu não sou. E eu também coloquei algumas bibliotecas. O que seria isso? Seriam livros, por exemplo, ou partes de livros, não precisa ser o livro inteiro, mas são bibliotecas relevantes no assunto, às vezes vendas, às vezes quebra de objeção, e pode ser em inglês, em alemão, em chinês, em português. Não interessa, o que importa, novamente, eu com o meu repertório sei conectar o que existe no mercado e falo assim, agora eu vou criar esse tal desse assistente que vai me ajudar a quebrar a objeção de cliente nessas situações aqui que eu estava me deparando. Isso é um dos assistentes. Eu tenho um monte, né? No meu bolso aqui tem uma cacetada de assistente. O projeto é bem parecido. Geralmente, quando a gente usa o projeto é uma coisa um pouco mais com um tempo determinado, vamos colocar assim, né? Então, eu vou dar um exemplo. O projeto pode ser, por exemplo, fazer um projeto com a minha equipe para o mês do consumidor, né? Março teve aí o 15 de março. Então, o que acontece? Pode ser um projeto, por exemplo. Por quê? Porque ele termina numa data específica. Só que eu vou colocar o meu time para trabalhar de marketing, de vendas, e vou colocar também repertórios. Por exemplo, se eu tiver um e-commerce, vou colocar assim dados relevantes de e-commerce do Brasil. Eu posso colocar coisas do meu negócio, mas é um projeto. Então nós vamos transitar nesse tal desse assistente com uma certa com um período determinado. Tá? O projeto eu gosto de trabalhar mais dessa forma. Claro que qual que é o período? Não precisa ser uma coisa curta, não. Pode ser um período de 12 meses, né? De 24 meses. Mas o que eu quero dizer, o projeto, geralmente, você convida também pessoas, outras, que possuam, né, acesso a esse projeto, para participar junto. E aquilo vai formando um histórico. Então, é bem legal também. Os dois são excelentes. É muito que nem você falou. Qual que é a minha preferência? Onde que eu me dei bem? O que é importante é usar, gente. Não tem, mas está usando errado. Não. Pelo contrário, Barreto está usando muito e muito bem e vai usar mais ainda. Que toda vez que a gente fala, é uma ideia que ele anota. E assim, é isso. São coisas muito parecidas, tá? O importante é isso. Entender que você pode criar esses assistentes, vamos chamar de trainees, como o Barreto falou, esses assistentes, para te ajudarem. Tanto como visão macro de uma situação que você tem ali, uma empresa, uma área, que nem eu tenho, por exemplo, um braço direito meu em vendas. Então, eu sou vendedora, legal, faço a parte comercial de relacionamento. Meu copiloto, meu assistente de IA aqui, meu braço, ele é uma quebra de objeção. Por quê? Porque a Gabriela identificou que ela estava precisando de ajuda nisso. Então, eu fui lá e montei um poderoso quebrador de objeção. Sensacional que tu falou braço direito, levantou o esquerdo também. Tá bom. Mas você me falou uma coisa, cara, eu vou montar um assistente hoje. Cara, eu tenho o costume de ler um livro por mês, tem vezes que eu leio um livro a cada 2 meses, e aí tem vezes que eu leio um livro a cada 15 dias, depende. Mas o meu hobby é ler livros. Então eu sou um cara, por exemplo, que eu quase nunca assisto TV, até porque TV agora, com 2 moleques de 5 anos, é só desenho. Peppa Pig pra cima. Então, enquanto os moleques estão assistindo Peppa Pig, eu tô com um livro ali na mão. Só que eu gosto muito dos livros e tudo, só que, cara, eu começo a esquecer algumas coisas, é óbvio, Normal. né? Então, assim, eu falo, cara, tem esse negócio no livro que eu li, que Nossa, livro foi? Isso, eu sofro com isso, cara. Meu sonho é ter essa memória. E às vezes eu pego isso, eu sou muito bom nisso, várias vezes eu consigo, mas, cara, tem vezes que foge. Meu irmão, eu posso pegar os livros em PDF, jogar pro que eu vou. O meu novo assistente vai se chamar Minimin ou Barretinho. Opa! E eu vou jogar todos os livros que eu leio, algumas coisas que eu acho legal e vou deixar lá, cara. Eu achei isso sensacional. Porque você conversa, né, com o curador de você mesmo, dos livros que você leu. Que legal. Né? Então você pode até começar a dialogar ali com base nisso. Então é perfeito, é por isso que eu falo. Para quem tem repertório, cara, o céu é o limite, literalmente. Fantástico. Inclusive, galera, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a fazer as lives e eu ainda não estava usando o ChatGPT. Isso daí foi há um ano e meio atrás. Sei lá, não se lembro quando foi. Então, meu irmão, eu acordava 1 hora mais cedo. Então, era 7 horas a live, eu acordava às 6. Eu pesquisava no Google, abria 8 abas, pegava os melhores conteúdos, montava ali no Word para começar a fazer o negócio. Depois da inteligência artificial, eu acordava às 6h45,
jogava pro ChatGPT, me dê as 10 principais ferramentas de análise comportamental. Eu ia tomar um café, quando eu voltava, né, ele já tinha colocado as 10. Eu li as 10, aquelas que eu não conhecia, eu excluía por motivos óbvios, eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço, e aí ele só estava ali para me lembrar. Então o roteiro que eu demorava 1 hora, eu comecei a demorar 10 minutos. É isso. Já começa por aí. Segundo, a apresentação, PowerPoint. Eu sempre tive um problema com PowerPoint, por quê? Porque não dá tempo de um designer fazer os meus slides, porque, velho, eu mando para ele, eu quero trocar um slide. Eu digo, não. Não rola. E eu sou um cara que não sou bom de organização, então meus slides sempre foram feios. Hoje eu simplesmente chego lá e falo, cara, tu tem que fazer, Barreto, Eu fiz agora para o Rotary Kids. Eu preciso fazer 10 slides de educação financeira para crianças. Eu abro o ChatGPT e falo, 10 slides para a educação financeira para crianças. Eles me mandam o PPT já, pronto. Aí eu abro, gostei, não gostei, tiro, beleza. Aí eu pego e falo assim, agora me faça 10 imagens bonitas, eu sempre gosto de usar caricaturas coloridas. Eu falo, 10 imagens caricatas e coloridas para cada slide. Aí ele vai abrindo as 10 imagens. Perfeito. Eu abro o PowerPoint, pego a imagem, chapo no meio do PowerPoint e do lado tem um robozinho chamado Designer dentro do PowerPoint. E aí ele me mostra 50 opções de slides. Então, uma coisa que eu perdi uma manhã fazendo uma apresentação para fazer para você em 1 hora depois, hoje eu perco 10 minutos. É bizarro. E tu olha meus slides são bonitos hoje. Não são perfeitos, mas são bonitos. Sim, não, é isso. E assim, faz esse exercício que eu te falei, que ao invés de você já pedir o que você quer, você dá o papel. Eu vou fazer isso. Para a inteligência artificial, né? Quem ela é naquela hora. E isso é um exercício que eu convido você a fazer também. Você está acostumado, às vezes, a já pedir o que você quer. Eu faço isso. Dá um passo antes e dá ordem. Quem é o ChatGPT para você? Ou quem é a inteligência artificial que, naquele caso, está te ajudando? Dá o papel e faz a comparativa depois do resultado que sai. É totalmente diferente, porque, como eu falei, quando você vai especificando, ele vai fechando portas. A chance dele viajar na maionese reduz muito. E é aí que o teu resultado vai sendo cada vez mais azeitado, até você falar, caraca, ficou perfeito. Maestria de quem? De quem pediu. De quem soube estruturar isso. Que legal. Então, se você está batendo cabeça para ter um resultado, ainda não chegou, saiba que é a forma como está se comunicando com a máquina, tá? É basicamente isso. E busque esse aprendizado. Como é que, então, eu mudo de nível e uso esse potencial todo? Pessoal, então a gente caminhando já um pouquinho para o fim, entenda uma coisa, então, você precisa de usar a inteligência artificial, precisa. Então você precisa ter um mentor. Galera, o grande segredo da vida é ter mentores. Esse é o grande segredo. Então eu tenho meu mentor em educação física, que é o Thiago Arias, eu tenho meu mentor em nutrição, que é minha sobrinha Bruna Pires, nutricionista. Eu tenho meu... Então assim, cara, tem que ter mentor para tudo na vida, a verdade é essa. E eu convido vocês a ter a Gabi como a sua mentora de inteligência artificial, porque ela é minha mentora. A vida fica mais fácil. Tu elimina toda outra coisa e fala, meu irmão, o meu assessor de investimentos, ele sabe. Se ele virar e me ligar um dia e falar assim, Barreto, sai correndo na costa pelado, ele vai filmar, vai aparecer na TV Tribuna, porque eu vou sair correndo na costa pelado, porque eu confio tanto no que ele fala, que acabou. Cara, a minha vida fica mais fácil. Então, se ele falar, compra Bitcoin, eu compro Bitcoin. Se ele falar, vende Bitcoin, eu vendo Bitcoin. Eu não vou, não, peraí, deixa eu olhar. Cara, o cara tá fazendo 24 horas isso. E na mesma coisa, inteligência artificial. Apareceu DeepSeek, eu falei, Gabi, DeepSeek? Ela, não, esquece. Tá bom, eu nem perguntei o porquê esquece. Agora ela falou, é mais para programador. Acabou, meu irmão, não precisava nem dessa informação. Então procure e eu convido a Gabi, eu convido vocês a terem a Gabi como essa mentora, tá bom? Gabi, para a gente encerrar, eu peço sempre 3 coisas para você, tá bom? A primeira delas é se despedir, a segunda delas é falar como te encontra nas redes sociais, legal? Se quiser fazer algum outro jabá, fique à vontade. E terceiro se você pudesse ter uma inteligência artificial onde chegasse uma mensagem para todos os empreendedores desse planeta, qual seria a mensagem? Então,
Fique à vontade nesses Bom, 3 pontos. maravilha. Então, agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui nessa famosa resenha gostosa, que é bom demais, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, tá? É @GabiWMoraes. E a empresa, na qual o Barreto falou bastante, que é a W Moraes, é @wmoraes.co, tá? Bom, se eu pudesse escolher essa mensagem que é para empreendedores e para tantos outros perfis, é o aprenda a aprender. Que nada mais é também do que não dá para ter preguiça no mundo que nós estamos vivendo. Então, aprenda a aprender. Eu acho que não há quem não prospere se não estiver fazendo isso. Então, assim, é a sacada do momento. Não é nem do momento, né, Barreto? A gente já está vivendo isso desde pós-pandemia, né? Aprenda a aprender, cara. Essa frase, para mim, eu acho que ela serve para tudo. Não, eu não vejo ninguém que não é próspero que não faz isso. Perfeito. O podcast nasce para isso. O Gui, que é o parceiro da Vitória, ele fala, Barreto, se tem uma coisa que eu peguei contigo é que toda vez que tem um cara aqui, o cara fala alguma coisa que você está aplicando no outro dia. É isso. Então, assim, eu não estou usando só para vocês não, tá, galera? Estou usando para mim também. Bom, você já me conhece, eu sou Rafael Barreto, meu Instagram é Rafael Barreto MGP. Gabi, foi um prazer estar aqui contigo. E eu tenho o privilégio de ter uma frase por semana. E eu digo, cara, tem tanta gente dando conselho inútil. Por que você não prepara a inteligência artificial para ser esse teu conselheiro? Pensa nisso. Tá bom? Bom, meu nome é Rafael Barreto. Eu ajudo empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para tu e também para os seus colaboradores. Esse foi o Especialista de Gestão. Um beijo, muito obrigado e valeu, valeu, valeu.